Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. O Direito Ágil é uma iniciativa de jovens estudantes que está causando um impacto social positivo na vida de muitas mulheres, devido a uma solução incrível que eles desenvolveram, o Maria da Penha Virtual. Trata-se de uma plataforma que une os conhecimentos do design, da programação e do direito, voltada para o atendimento de mulheres que sofrem violência doméstica. Basta que a vítima preencha um pequeno formulário para que o sistema gere automaticamente um pedido de medida protetiva, que é enviado instantaneamente para um juiz. Eles são mais uma confirmação de que a tecnologia é a nossa aliada para promover a melhoria da operação do direito e do acesso à justiça, e de que não precisamos de soluções complexas para fazer a diferença. Neste episódio, eu converso com um dos integrantes da Direito Ágil, Rafael Vanderlei, para saber sobre a origem da ideia, o processo de criação da ferramenta, as parcerias com os tribunais, o reflexo social e o futuro nacional e internacional da plataforma. Ele é graduando em Direito pelo FRJ, co-criador do Maria da Penha Virtual e também do projeto Rachadinha, uma ferramenta de transparência sobre os dados da Alerj, parlamentares e seus assessores, vencedora do Hackathon do Ministério Público do Rio de Janeiro de 2019. Vamos nessa? Rafael, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Hoje nós vamos conversar aqui sobre um projeto muito legal que você e alguns colegas estão à frente aí. Mas antes da gente entrar no projeto propriamente dito, eu queria que você falasse um pouco como que surgiu a ideia de criar o direito ágil em si. Como que você, na faculdade, você está aí no 8º período do direito, quando que você teve a ideia de criar o direito ágil e por que criar o direito ágil? Gustavo, primeiramente agradecer aqui pela participação, pela oportunidade. Eu acho muito bacana o seu trabalho de divulgar iniciativas interessantes no empreendedorismo do direito tecnológico, né? Isso é bem legal, uma coisa bem nova que a gente precisa investir bastante no Brasil. E a gente tem muito potencial nessa área, inclusive na faculdade. A Direito Ágil ela surgiu como se fosse uma consequência do nosso trabalho, porque começou lá em 2019, eu e o Hassani. Hassani é um colega meu, eu era estagiário do Ministério Público Federal, e eu tive contato com ele, ele é analista. E a gente participou de um hackathon sem muita pretensão, lá no Ministério Público do Estado do Rio, que era para fazer uma iniciativa voltada para a corrupção. A gente fez o projeto Rachadinha, que é basicamente monitorar a rachadinha na Assembleia Legislativa, e a gente foi um sucesso, a gente conseguiu ganhar o prêmio e tal, e a gente, a partir dali, isso estimulou a gente mais e mais a querer desenvolver outras tecnologias, prototipar, idealizar, pensando naquela ideia de construir, medir, aprender, né, da startup enxuta. E a Direito Ágil foi meio que uma consequência, porque a gente viu, olha, a gente precisa formalizar isso, empreender também, então criar parcerias. Foi mais uma consequência do nosso trabalho e não assim uma causa, não foi a causa primeira do nosso projeto. E aí você se juntou com quantos colegas para formar? Formaram efetivamente uma empresa ou é só um grupo mesmo que vocês estão chamando de Direito Ágil? Então, na prática é uma empresa mesmo, a gente já tem CNPJ. A Direito Ágil é formada pela Luísa, que é web designer, são todos alunos da Unirio, são alunos de sistemas da informação. É o Matheus, que é o arquiteto de software, que fez toda a parte de front-end, né, back-end também do Maria da Penha Virtual. O João Vitor e o Yuri também, que são programadores, trabalham com inteligência artificial. A Luísa, como eu falei, que é a nossa designer, então ela fez toda essa parte de mapa de empatia, estudo de cores, a parte do legal design. E o Hassani e eu, da parte jurídica. Então, toda a idealização, né, da tecnologia jurídica, como ela foi feita, essa parte toda é nossa. E, claro, também, por fora, a professora Cone Cesário, que é vice-diretora da FND, Faculdade Nacional de Direito, que coordenou o grupo para conseguir a parceria com o tribunal aqui do Rio. Legal. E o nome Direito Ágil tem alguma coisa a ver com metodologias ágeis ou é só realmente uma forma que vocês estão buscando de tornar o direito mais ágil em várias frentes? Exatamente, tem um duplo sentido, né? Tem dois sentidos, porque a gente usou a metodologia ágil no projeto para conseguir desenvolver ele, porque basicamente o aplicativo, falando um pouco do Maria da Penha Virtual, ele se divide em 3 etapas. Então, primeiro a mulher vai colocar dados dela, depois ela vai colocar dados do agressor, dados da agressão, e mostra ali uma barra, né, de desenvolvimento. Isso tudo tem a ver com metodologia ágil. A gente usou o Kanban para poder fazer o Maria da Penha, e foi bem interessante aplicar isso. Agora, também tem outro sentido, claro, que é tornar o direito mais ágil. Na pandemia, a gente viu o aumento
dos casos, né, de ligações para 180, 190. Isso tudo fez a gente disparar essa vontade mesmo de querer, olha, a gente precisa desenvolver alguma tecnologia para resolver o problema do acesso à justiça para as vítimas de violência doméstica. E aí daí surgiu uma Maria da Penha virtual, nesse sentido da mulher em casa, sob o mesmo teto de um agressor, muitas vezes o marido, o namorado. Ela tem ali um aplicativo acessível pelo celular, pelo computador, porque ele é um web app, né? Ele não é um aplicativo de loja virtual. Então não precisa ser baixado, não precisa ter problema de armazenamento no celular. Ela pode ler do celular mesmo, na sua intimidade, gerar o pedido da medida protetiva para enviar para o tribunal. Então, por isso que tanto envolve a metodologia ágil, o Kanban que a gente utilizou, também para agilizar o direito, para efetivar essa justiça. E já que você já entrou aí no projeto, no Maria da Penha Virtual, então como que funciona assim? Você disse que a pessoa pode acessar, é um site, né? Como se fosse um aplicativo, mas é um site. E aí a mulher vai lá, entra e tem esse formulário, ela preenche esse formulário, e aí quais são os próximos passos? O que ela pode fazer dentro desse aplicativo? Como que funciona? Então, a gente, como você tem esse público mais voltado para o empreendedorismo, a gente teve essa preocupação de validar com o cliente, não só a vítima de violência doméstica, mas também com as juízes. Porque, claro, eu não tenho uma formação, eu sou estudante ainda, não tenho uma formação completa em violência doméstica, em Lei Maria da Penha, então foi muito importante a gente prototipar rápido o aplicativo, mostrar o resultado, fazer as medições, né, o que precisa ser ajustado, validar para depois aprender. Então, a gente valida primeiro com as juízas para desenvolver o aplicativo. E o que a gente bolou, então? A gente viu formulários de delegacias eletrônicas de São Paulo, no Rio também, que ainda eram muito burocratizados, né? E também alguns aplicativos que, por exemplo, permitiam botão de pânico, assistência jurídica, psicológica, mas nada voltado para um aplicativo que gerasse o pedido e enviasse automaticamente para o juizado. Então, o aplicativo ele condensa essas ideias todas que já existem de aplicativo para violência doméstica num só. Então, a vítima ela vai gerar o seu pedido de medida protetiva dentro do aplicativo, em telas simples, né, acessíveis. Ela pode anexar o áudio, pode anexar a imagem, então, da violência sofrida, documentos de identidade, né, que possa autenticar a autenticidade dela. Enfim, ela vai gerar esse pedido e vai enviar automaticamente para o juizado. E o interessante a gente conseguiu vincular o bairro onde ela reside com o juizado competente. Então, por exemplo, aqui no município do Rio, o Complexo do Alemão. A vítima mora lá no Complexo do Alemão, ela vai ser atendida pelo juizado de Leopoldina. Então já aparece na petição mesmo pronta o juizado de Leopoldina. Isso que é interessante, a gente conseguiu fazer essa validação mesmo com as juízas para desenvolver o aplicativo rápido. Então, depois que a pessoa vai lá e preenche esse formulário, já cai direto no juizado, já tem uma petição pronta para o juiz analisar, e inclusive com a medida protetiva de urgência, né? Exatamente. A gente mapeou mesmo nesse estudo inicial, foi feita uma oficina mesmo de design thinking, né? Entender quem é a vítima, quais são as suas dores, quem a gente poderia atender, quem a gente não poderia. Então, por exemplo, vítimas que não têm acesso ao celular. Infelizmente, hoje, não é possível que a vítima acesse o celular. Mas a gente tem também um projeto com o tribunal, de colocar totens dentro do fórum, enfim. Mas a gente pensou, então, fazer estudo de mapa de empatia de início. E a gente viu que o aplicativo web app seria a melhor forma, porque é acessível pelo celular, pelo computador, qualquer dispositivo, sem precisar usar armazenamento do celular da vítima. E ela gera ali o pedido e vai direto para o tribunal. E lá eles vão colocar no meio do processo, vão entrar em contato com a vítima, né, em caso de concessão ou não deferimento da medida protetiva. Então a gente consegue automatizar esse fluxo inicial do processo, mas a nossa pretensão, a gente já tem desenvolvido, é fechar todo o ciclo processual, que é basicamente o quê? É a vítima gerar o pedido, cair no tribunal e às vezes já ter lá um relatório dentro, já numa minuta de decisão, desse pedido que a vítima fez, para fazer um juízo decisório mais fundamentado, mais apurado. O juiz ou juíza já vai saber quem é a vítima, o que ela pediu, dados do agressor, vai ser uma minuta de decisão muito mais apurada. Isso que é interessante. E é legal também que um projeto desse começar com... Eu não sei quem participou efetivamente desde o início, da ideação mesmo, mas começar de homens, né? Por que vocês tiveram efetivamente essa ideia de uma dor que não é uma dor sua? Alguém participou disso, de algum evento, presenciou alguma questão de violência doméstica e teve essa ideia? Ou foi só aquilo que a gente falou no começo mesmo de ter esse espanto com esse aumento de casos e que foi potencializado ainda mais pela pandemia?
Exatamente, surgiu dessa vontade nossa de querer ajudar. Era um problema lá, que cresceu muito, né? A pandemia da violência doméstica sempre existiu, uma pandemia silenciosa que se arrasta por décadas, né? Então, a gente viu um assombroso aumento, né, do número de casos de violência doméstica nesse período da pandemia agora, da Covid-19. Então, surgiu mais de um interesse mesmo, uma vontade nossa de querer contribuir, tendo, claro, o aparato, né, tendo colegas programadores, a parte jurídica também é nossa. Como eu falei, a gente não é especialista em violência doméstica, nem Maria da Penha, mas a gente conseguiu prototipar rápido, mostrar ali uma petição, uma minuta, né, da petição pronta, né, para juízas, viram interesse e a gente conseguiu evoluir para o aplicativo que já existe hoje, está atendendo as vítimas de violência doméstica para garantir proteção, acesso à justiça. Como que é, então, aproveitando que você tocou nesse assunto, como que é composto o grupo de vocês? Qual a formação de cada um e qual o papel que cada um está desenvolvendo hoje? Então, eu e o Hassani, nós somos todos são co-criadores, né? Eu e ele somos os product owner, né? Eu não gosto muito de usar termo em inglês, mas é basicamente isso. A gente dirige toda a ideação do projeto, né? O desenvolvimento dele também, coordena um grupo. E os demais são programadores, eles são de sistemas da informação da Unirio. Eu sou estudante de Direito da FRJ, hoje no 8º período, e eles são programadores da Unirio. A Luísa, ela é também programadora, estuda com o pessoal também em sistemas da informação, mas ela tem um foco maior em design. Então ela tem essa preocupação com a estrutura do aplicativo, a visualização, ver como é que é a landing page, ver como são as telas posteriores, fazer o estudo inicial do mapa de empatia, conhecer a vítima. Ela tem essa preocupação, estudo de cores também. E os demais, o João Vitor, o Yuri também. O Yuri é importante porque trabalha com a parte de inteligência artificial, o João Vitor e o Matheus na parte de programação e arquitetura do software. A ideia, você falou que surgiu, né? Foi pré-pandemia ou foi durante a pandemia que vocês começaram com esse projeto? Então, essa metodologia que a gente criou, ela é baseada, isso é muito importante falar, ela é baseada nos ODS ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente sempre pensa em atender um grupo vulnerável, atender algum objetivo específico com um aplicativo. Então, a gente monta um aplicativo customizado para atender aquele tipo de necessidade. No caso da vítima, então, a gente prototipou esse web app com formulário de fácil acesso, enfim, com dados mínimos suficientes para gerar esse pedido. Então, automatiza o pedido de medida protetiva e aí gera, ao final, essa petição para enviar para o tribunal. E, claro, interessante também falar que a gente pensou, claro, nessa metodologia nossa para replicar para outras finalidades. Então, por exemplo, não só a vítima de violência doméstica, uma mulher que precisa, por exemplo, de uma pensão alimentícia, uma pessoa que precisa denunciar um caso de racismo, um injúria racial, a gente está replicando para outras finalidades também relacionadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Ah, que legal. Mas vocês tiveram, da Maria da Penha especificamente, vocês tiveram essa ideia durante a pandemia, porque eu vi um número que me impressionou muito, que aí no Rio, eu não sei como é que tá no Brasil de uma forma geral, mas a violência doméstica aumentou 50% no Rio durante a pandemia. Em outras capitais também aumentou bastante. Rio Grande do Norte foi bem maior, assim, foi mais ou menos 200%. No São Paulo foi 44%. A gente viu realmente, a gente fez o estudo inicial, que não aumentou o número de denúncias, mas aumentou o número de ligações para o 180, 190, porque a vítima muitas vezes não sabia, não tem informação de que podia denunciar na delegacia. Também o formulário da delegacia eletrônica é muito burocratizado. Então, esses meios públicos não eram tão acessados, né, pela vítima. Então, a gente viu uma necessidade, claramente, fazer um aplicativo de rápido acesso, que ela possa, ali, em tempo razoável, gerar o pedido e ser atendida em caso de concessão. Então, a gente queria fazer isso mesmo. E, como você falou, aumentou em 50% no estado do Rio. E como que dá o acompanhamento depois processual disso aí? Eu pergunto mais no caso para os advogados mesmo, né? Para a pessoa, ela vai ter um acompanhamento ou é um advogado dativo que atua nesses casos? Como que dá a sequência depois que foi analisada a medida protetiva? Então, no formulário mesmo, a gente já colocou essa informação, se a vítima manifesta interesse pela assistência jurídica gratuita da Defensoria Pública. Então, ela vai ser acompanhada pela Defensoria, ou então, se não tiver advogado, a juíza e a equipe multidisciplinar do tribunal, do juizado, vai comunicar à vítima que ela precisa de um advogado para acompanhar nos demais atos processuais. Porque, interessante também, aí daí vem o aplicativo, porque tem outros casos que a gente não poderia fazer aplicativo para a pessoa, porque realmente precisaria de um advogado.
No caso específico da violência doméstica, a vítima tem essa capacidade postulatória, ela pode pedir a medida protetiva ela mesma, sem precisar de advogado. Mas futuramente, né, nos atos processuais depois, ela precisaria de um advogado. E é legal ser essa forma que vocês fizeram, né? Penso eu que vocês devem ter passado muito tempo pensando sobre isso, que o fato de não ser um aplicativo, não ser uma coisa mais fechada, é legal porque também acaba não deixando tantos rastros, né, para a vítima e o agressor às vezes, né, a gente sabe que acontece muito, entra no celular, mexe, vê quais sites que a vítima tá entrando, etc e tal, e é muito fácil através de um aplicativo na web, assim, como vocês fizeram, ir lá e apagar, né, você vai lá, deleta o histórico, entra numa aba anônima, enfim, tem várias coisas. Como é que foi até você chegarem nessa conclusão? Foi algo realmente pensado de propósito ou é algo mais que para viabilizar esse sistema numa fase mais inicial? Então, a gente fez um estudo com o pessoal da programação e o nosso arquiteto de software, o Matheus. Realmente não tem como a vítima abrir uma aba anônima, né, uma guia anônima para poder gerar o pedido, porque o acesso é direto, então vai abrir uma aba comum mesmo. Então a gente pensou exatamente isso, fazer uma instrução pelo próprio site do tribunal para que a vítima, para confirmar mesmo que não tem nenhum rastro, ela apague o histórico, isso é muito importante. Em alguns celulares a gente consegue reduzir pela própria estrutura do aplicativo, reduzir os rastros. Então, celulares como na marca iPhone, do Android também, um ou outro que, infelizmente, a gente não consegue reduzir esses rastros por conta mesmo da própria tecnologia. E quanto tempo que vocês demoraram para chegar até num protótipo funcional do Maria da Penha Virtual? Como é que foi esse caminho aí? Olha, Gustavo, a gente participou, como eu falei, os hackathons são muito interessantes porque a gente consegue, ali em pouco tempo, dar criatividade a boas ideias, né? Então a gente participou, teve esse rachadinho, né, que a gente participou antes, teve esse novo agora que a gente participou, foi no início do ano 2020. E aí não deu muito certo porque não viram muita funcionalidade no aplicativo, não deram muito interesse. E aí a gente precisa entrar em contato com o tribunal. Daí veio a parceria entre a FRJ, CEDTEC, esse Centro de Direito e Tecnologia da FRJ, e o tribunal, a EMERGE, que é a Escola de Magistratura. Então eles viram realmente, olha, é muito interessante, a gente precisa implementar isso logo. Então foi isso que a gente procurou fazer o contato direto com o tribunal para implementar a tecnologia. Porque, de fato, se fosse, por exemplo, para um advogado, talvez, ou para a própria delegacia, não seria tão rápido assim esse pedido ser realizado. Então a gente enviou logo para o tribunal, né, essa implementação para facilitar esse acesso. E aí, no momento imediatamente posterior, a vítima vai ter acesso ao defensor público ou ao advogado que ela precisa. Mas eu falo assim, quanto tempo que vocês demoraram realmente para construir o produto mesmo em si, sabe? O sistema em si, para disponibilizar mesmo, como é que foi essa questão, né, de fazer um design sprint, como é que funcionou isso, desde a ideação até vocês estarem com um protótipo funcional? Então, a gente teve mais ou menos um tempo, o tempo de desenvolvimento até foi curto, porque, como eu falei, a gente participou de um hackathon, então a gente virou madrugada fazendo o aplicativo, depois a gente foi refinando, né, nessa ideia de construir, medir e aprender. Então a gente refinou o aplicativo, validou com as juízas, então o tempo maior mesmo foi essa parte de implementação no tribunal. A gente levou mais ou menos uns 2 meses, 2 meses e meio, para poder fechar mesmo, concluir o aplicativo, e aí depois foram só alguns ajustes, né, com as juízas, mais ou menos aí uns 5 meses de implementação. E aí o projeto piloto começou no ano passado, aqui no Tribunal do Rio, em 26 de novembro, que foi o lançamento. Poxa, bem rápido, né? Em 5 meses vocês já conseguirem implementar um sistema desse com um impacto tão grande é muito bom, né? Exato. A gente até teve um episódio anterior aqui sobre design sprint. Super recomendo também. Quem tiver com a ideia de lançar algum tipo de sistema, quiser resolver algum problema, fazer alguma coisa, dá uma conferida também, aproveitando esse gancho nesse episódio, que é muito legal e mostra que, às vezes, ali nos 5 dias, 3 dias, você já consegue, pelo menos, sair com um protótipo, com uma ideia validada. E a gente não tinha, né, essa cultura no direito, né? A gente achava que demorava pra caramba pra desenvolver, que tinha que contratar. De fato, demora assim para desenvolver, mas fazer a conclusão dele, que eu acho importante para ressaltar assim, quem tem interesse na área, para apresentar para algum cliente, não apresentar o projeto completo, assim, você não pode desenvolver por meses, anos, e depois apresentar o produto, porque a gente não sabe se realmente a pessoa vai ter interesse. Eu posso chegar com uma ideia muito boa para mim, para o grupo, mas que para aquele cliente final não vai ter interesse.
Então, o que tem que ser colocado? Olha, é fazer um protótipo de baixa fidelidade, apresentar em telas ali, olha, esse aqui é o protótipo, a gente tem tal ideia, né, depois da fase de ideação, e mostrar o produto. Não pode chegar com o produto pronto assim e querer colocar no mercado, vender para o cliente, porque não pode dar certo muitas vezes, né? Então, essa ideia de prototipar rápido e mostrar para o cliente a ideia pode ser mais interessante, para você pode ser muito mais rápida, né, para a implementação. Boa, boa. E aí, nesse meio do caminho aí, vocês perceberam que tem desenvolver um método próprio para criar e, inclusive, permitir que a Direito Ágil, como você disse, atue em outras frentes, né? Atue com outras ideias e usando a mesma metodologia, a mesma coisa que vocês aprenderam, construam coisas que também impactem na sociedade. Como que funciona esse processo que vocês criaram? Vocês usaram Design Thinking? O que é que vocês utilizaram? Então, a gente teve contato com um irmão do Hassan, no caso, trabalha também com o Hussein, ele trabalha com oficina de Design Thinking, Design Sprint também, e aí ele nos apoiou nessa ideia, a gente também estudou essa parte de metodologia ágil, que é importante para o projeto. Então a gente fez a seguinte ideia, era fazer uma oficina de Design Thinking, de Design Sprint, fazer os sprints, né, para que a gente consiga entender as dores do cliente, também não só a vítima, mas também entender as juízas, porque para validação mesmo da petição, precisaria das juízas. Então é muito importante entender qual é a necessidade das juízas. Isso é muito importante no projeto. Isso é legal, né? Porque são dois. Não é muito comum a gente ver isso em projetos, porque são dois clientes dentro de um produto só, totalmente diferentes, né? Que não adianta nada se atender a vítima e não ter efeito prático no judiciário, né? Exatamente. A gente teve contato também com vítimas de violência doméstica para entender como seria o melhor aplicativo. Então, o aplicativo ele dialoga inclusive com as cores, né? São cores mais calmas. O próprio formulário também é simples, acessível, é encontrado também sistemas Android, é bem simples de responder, não é nada complicado, não tem termos tão de juridiquês, né? São termos mais fáceis, não tem tantos campos, são campos mesmo mínimos o suficiente para gerar o pedido. Isso é muito importante. E a gente tem essa ideia de replicar, como eu falei, né? Para atender outras finalidades, como eu falei. E dentro desse projeto, o que mais te encanta? Assim, o que você mais gosta de fazer na hora de trabalhar com esse projeto? Qual que é aquela coisa que te dá realmente aquele gás para você? Que às vezes a gente está trabalhando numa coisa, naquele estado, né, de flow, assim, que você nem vê a hora passar. Então, eu gosto muito de coordenar um grupo, né? Essa parte de articulação da parte do jurídico com da tecnologia, da informação, que eu acho interessante. Além de, claro, trabalhar nessa parte da densidade jurídica, fazer a petição que a gente fez, prototipar. Eu acho interessante esse contato também, essa parte de contato com o cliente. Então, por exemplo, contato com outros municípios que têm um interesse em analytics, né, sobre o próprio Maria da Penha, encaminhamento da vítima para outras redes de acolhimento. Isso que eu acho interessante, esses contatos com o cliente, articulação do grupo, essa parte que me interessa mais, assim, né? Claro, porque também tem a ver com o que eu gosto de estudar, que é direito administrativo. Então, é isso que eu acho interessante, essa coordenação e ver a prototipação rápida do trabalho. Mas aí, voltando na metodologia que você estava falando, e eu te interrompi, de Design Thinking, como que vocês desenvolveram, como que funciona hoje essa metodologia que vocês desenvolveram? Então, a metodologia nossa, basicamente, é baseada no Design Thinking mesmo, mas tem esse foco em entender os objetivos de desenvolvimento sustentável, entender melhor o cliente e também toyotizar, digamos, né, baseado na toyotização. Então, voltar nas etapas em que deu erro, a gente pode voltar atrás. A vítima, inclusive, ela pode voltar nas etapas anteriores para rever ali algum dado, isso é importante também. E ter o contato direto com o cliente nessa parceria e também fazer essa prototipação rápida. Nada adianta a gente fazer um trabalho concluso, né, já definitivo, apresentar, porque, como eu falei, pode ter esse risco de haver não ter interesse mesmo. Então, essa ideia de prototipar bem rápido mesmo e apresentar em telas, né, como, por exemplo, no Figma, a gente apresenta em telas e explica melhor a ideia, né, a ideação, fala tanto da ideação quanto da prototipação. E aí, muitas vezes, o cliente tem interesse. E como é que estão os números hoje do Maria da Penha? Quantos pedidos já foram feitos? Quantos já foram deferidos? Quantas pessoas estão usando o sistema? Como é que está a expansão do sistema para outros tribunais e para outras cidades? Como que está hoje? Então, em conversa com o próprio tribunal mesmo, com as juízas, a gente teve cerca de 150, mais ou menos, pedidos feitos desde novembro. Ainda um número muito pequeno, né, mas como é um piloto, ele é restrito ao município do Rio.
Então a gente precisa aumentar a visibilidade, porque hoje ainda, só quem faz mesmo a divulgação é o nosso grupo, o grupo de Direito Ágil e o próprio tribunal. Então precisaria do esforço conjunto da rede de acolhimento e enfrentamento, Defensoria Pública, Ministério Público, próprias ONGs também, centrais, por exemplo, que trabalham em favela, associações de moradores, a sociedade civil mesmo, para poder aumentar a visibilidade, porque o aplicativo ele funciona, ele está gerando resultado, então a gente sabe de pessoas que já foram atendidas, tiveram medidas protetivas decididas, né, concedidas, e a gente precisa aumentar essa visibilidade para que o projeto ele possa crescer tanto para o Rio, quanto para o Brasil, quanto para o mundo também. Pô, mas você acha 150, você ainda acha um número baixo, tendo em vista tudo isso, tendo em vista que a gente tem, você está falando aí desde novembro, um projeto específico para uma cidade, e eu acho que, não sei nem se pega todas as regiões do Rio ou não? Pega todos os bairros do Rio, sim, é só o município mesmo. Agora, o número é maior ainda, porque alguns pedidos, claro, como vem uma tecnologia que é disruptiva, a gente sabe que alguns pedidos foram feitos de fora do Rio, fora do município. Então, aconteceu de São Gonçalo, do Nova Iguaçu, do Rio de Caxias, outros municípios, né, outras mulheres de outros municípios também fizeram uso do aplicativo, e aí teve que realmente remeter para esses juizados. Porque, de fato, você tem um aplicativo funcionando, muitas mulheres de outros municípios, de outros estados também podem recorrer. Isso acontece num piloto. Então a gente precisa aprender nesse momento, né, medir o que está acontecendo, ver possíveis erros, né, gargalos, para poder expandir o aplicativo. Mas a gente já esperava isso de outras pessoas, né, outras mulheres de fora do piloto que pudessem buscar ajuda. Pô, eu acho já o número, assim, bem marcante, principalmente também levando em consideração o que você disse, né, que durante a pandemia não aumentou o número de processos, né, mas aumentou a quantidade de ligações. O fato de você estar conseguindo efetivar processos agora, eu acho que é um grande ganho aí de vocês. Eu acho que para esse pouco tempo de operação, eu acho um número sensacional. Acho que promete muito aí. Acho que a gente ainda vai ouvir muito falar sobre o Maria da Penha Virtual. E diante disso, como que vocês estão tratando a expansão do aplicativo? Como que vocês vão abordar isso? Vai ser primeiro para o estado e depois tem planos de ir para o Brasil inteiro? Como que é? Então, falando em expansão, só para complementar, a gente também está agora com o módulo Analytics, né? Que isso é bem interessante para toda a rede de acolhimento e enfrentamento, que é basicamente eu saber naquela semana quantos pedidos foram feitos, que horário aproximado que ocorrem os pedidos pela plataforma, qual a violência sofrida, então mapear, por exemplo, em qual bairro aconteceram mais pedidos, qual o juizado com maior volume de pedidos feitos, o bairro que precisa que a rede de acolhimento precisa dar maior atenção. Então, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, as viaturas da Polícia Militar, elas precisam ser direcionadas para aquela região com maior número de pedidos. A própria CRAN, a CEAN, né, esse Centro de Atendimento à Mulher, precisa muitas vezes direcionar mais profissionais para aquela região. Então, o uso de dados é muito importante. A gente consegue apresentar em dashboard, né, usando a ciência de dados, para apresentar esses dados de maneira mais acurada mesmo, porque o que acontece hoje no tribunal é uma leitura muito manual ainda. Então, a gente trazer essa tecnologia para o tribunal é muito importante, tanto para o tribunal quanto para toda a rede de acolhimento, enfrentamento, para pessoas interessadas também em pesquisar. E essa expansão, como eu falei, a expansão é gradual, é progressiva. A gente primeiro começou no município do Rio, para testar mesmo, né, conhecer a nova funcionalidade, e aí expandir para o interior. A gente pensa também em expandir para, por exemplo, Petrópolis, isso de acordo com o tribunal, porque foi feito um convênio com o Tribunal Fluminense, então a gente depende mais do tribunal do que a gente mesmo. Eles que vão coordenar essa expansão. E claro, a gente também tem a liberdade de entrar em contato com os tribunais de outros estados para fazer essa expansão. A gente já está também em contato com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Minas Gerais também. Enfim, a gente consegue expandir e também para fora do Brasil. Estamos em contato também com Portugal, Colômbia, porque o aplicativo, ele, apesar da legislação ser muito específica de cada país, os países também têm legislações parecidas em termos de medida protetiva. Então a gente consegue expandir adaptando mesmo o aplicativo para cada país e sua legislação. E como que está a perspectiva aí de atender esses outros estados? Até tem algum prazo já, alguma coisa assim? Do tribunal ainda não, mas a gente tem o nosso, assim, eu acredito que até final desse semestre a gente já consiga realmente atender
no mínimo 2 tribunais a mais. Massa. E vocês chegaram, me ver aqui agora, vocês chegaram a procurar a Magazine Luiza para tentar fazer alguma coisa, porque eu me recordo que há um tempo atrás foi até bastante divulgado uma iniciativa do Magazine Luiza que dentro do próprio aplicativo as mulheres conseguiam denunciar. É uma coisa que eu achei a iniciativa muito legal, mas não vi muito efeito prático, porque até onde eu sei, a mulher ela entrava no aplicativo e clicava lá num menu específico de violência doméstica meio que camuflado lá, e aí redirecionava para o 180. Então, assim, acaba que eu achei que não era muito efetivo, né? E a ideia de vocês é muito legal porque ela dá o passo seguinte. Vocês chegaram a ter alguma conversa ou não? Acho que poderia ser legal se vocês não tivessem tido ainda. A gente pretende entrar em contato, porque a questão toda é que nós somos um grupo pequeno, né, de universitários, então essa falta de acesso aos grandes canais, às grandes empresas, ela existe mesmo. A gente faz o esforço possível, entra em contato pelo Instagram, Facebook, pelo e-mail, mas é muito interessante, sim, entrar em contato com as empresas que têm esse engajamento na causa feminina para poder potencializar o nosso trabalho. Que, por exemplo, o Maria da Penha ele é um web app, então ele pode ser usado com, por exemplo, um QR Code, ele pode estar numa loja, então uma loja parceira do Maria da Penha pode usar um QR Code para fazer ali, para a vítima acessar o aplicativo. Então, colocar dentro do site mesmo instruções sobre o aplicativo, o próprio link também seria interessante, porque ele é um link, na verdade, ele pode ser compartilhado no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, Instagram, qualquer rede social ele pode ser compartilhado. Pô, então já vamos fazer um apelo aqui. Se tiver alguém aí do jurídico, do Magazine Luiza ouvindo isso aí e souber de como viabilizar, porque eu acho que você falou, a gente é um grupo de universitário, cara, mas hoje em dia isso não quer dizer nada. A ideia de vocês é muito legal, o produto já é legal e tendo alguém por trás para potencializar isso e distribuir isso, imagina, distribuir isso no Brasil inteiro é uma coisa fenomenal. Vocês já estão conversando até fora do país, né? E uma iniciativa 100% brasileira desse jeito, pô, acho que tem tudo para dar certo. E se tiver alguém ouvindo aí, entre em contato. No final aí eu vou pedir suas redes sociais e tudo mais para entrar em contato com você, para a gente poder ajudar esse projeto a decolar ainda mais. Com certeza, é muito importante esse apoio mesmo para ganhar visibilidade. É mais importante agora. E é legal também porque além de possibilitar tudo isso que a gente conversou, ainda é uma demonstração muito bacana de acesso à justiça, como que a gente pode pensar novos meios e novas formas de aproximar o cidadão da justiça que até então a gente não tinha, né? A gente tem muito presente na nossa sociedade de que o poder judiciário é aquela coisa distante, difícil, demorada e que ninguém sai feliz do poder judiciário, né? Então vocês abrindo e aproximando dessa forma uma pessoa vendo que teve ali uma medida e um problema dela analisado rapidamente pelo Poder Judiciário, vocês também estão criando esse impacto na sociedade, né? Exatamente. A gente tem essa preocupação de atender grupos vulneráveis. Não é, claro, toda pessoa que teria esse direito, como hoje acontece no juizado especial civil, mas é a pessoa que precisa de uma ajuda, que precisa de um atendimento rápido do tribunal, uma proteção judicial, ela consegue a partir de um aplicativo. E essa parceria é uma parceria que ela procura, então, induzir outras parcerias também, outras inovações importantes, tanto do grupo nosso, quanto de outros grupos também queiram pensar em outras inovações. Também a gente fica aberto também a conversar posteriormente sobre outras tecnologias também ligadas às que a gente vem desenvolvendo, porque realmente é um caminho importante. Eu acredito que a pandemia tem sido uma grande tragédia para todo mundo, especialmente no Brasil, mas também é uma oportunidade para a gente desenvolver esse acesso à justiça de maneira rápida, eficiente, pela tecnologia. Eu acredito que é uma nova onda renovatória do acesso à justiça. E agora falando especificamente de você aí, que está no 8º período, o que você pretende fazer depois que você se formar? Qual carreira ou não tem carreira? Vai empreender? O que está na sua mente? É trabalhar realmente com o pessoal da Direito Ágil? Se empenhar ainda mais no Maria da Penha? Então, quando as pessoas pensam, eu tenho então foco no direito penal, direito criminal. Na verdade, não. Meu foco mesmo é direito administrativo. Eu gosto muito da área do direito público. Então, eu tenho já essa formação, né, estudo para isso. E a gente tem, claro, a ideia de continuar, de perpetuar o trabalho, né, enfim, no grupo da Direito Ágil, empreender mais. E eu também fico um pouco dividido ainda, Gustavo. Assim, confesso que entre concurso público ou então para advocacia, mas essa questão do
do nosso empreendedorismo, né, no grupo, ela foi meio que uma consequência que eu não posso me desgarrar, porque eu vi interesse nisso e eu preciso dar continuidade a esse trabalho, porque é um trabalho muito bonito, assim, de ver que as vítimas estão sendo atendidas, né? Então, a gente conseguia atender aos grupos vulneráveis também e fazer protótipos ligados também para os advogados, né? Permitir uma rápida assistência jurídica, ligando a vítima ao advogado. A gente consegue fazer um trabalho bem bacana. E você já teve feedback das vítimas, assim, que alguma coisa que você acha legal de compartilhar, assim, que você falou, poxa, muito legal a gente ver uma coisa que a gente pensou, desenvolveu nesse período e agora eu tenho um feedback de uma pessoa que foi altamente afetada por isso? Sim, a gente não teve um feedback direto mesmo, nem pela juíza, mas a gente teve pelo próprio site do tribunal. O tribunal colocou alguns relatos das vítimas, né, de maneira sigilosa, sem revelar o nome da pessoa. Então, nomes fictícios, assim, a senhora M, algo assim. Então, ali vem dizendo relatos verídicos mesmo de vítimas que foram atendidas pelo aplicativo e agradecem pela rápida resposta do judiciário. Em menos de 48 horas tem uma concessão da medida protetiva, nesses casos em que é necessário. Esse acolhimento, né, pela rede pela própria equipe multidisciplinar do tribunal e também a própria tecnologia, que ela muitas vezes ali disseram que é de fácil acesso, que realmente funciona. Isso para a gente é muito gratificante e estimula a produzir mais outras tecnologias. E o que você acha, assim, por que a gente não tem tantas iniciativas tão legais, tão simples, entre aspas, né, que a gente sabe que não é simples o trabalho, mas assim, depois que você olha o fluxo de como ela funciona, como poderia, todo mundo fala assim, poxa, realmente é uma coisa que as grandes ideias a gente tem assim, não, eu já tinha pensado nisso, né, às vezes você fala assim, poxa, eu já tinha pensado, eu poderia ter feito. Por que você acha que a gente não consegue implementar grandes coisas com uma simplicidade e com uma eficiência tão grande? Você acha que é porque a gente desconhece um processo igual vocês conseguiram construir um processo de criação de um produto e esse produto é muito voltado na evolução rápida e na efetividade lá e testar e validar? O que você acha que impede nós aqui da área do direito de termos mais iniciativas como essa que causam um impacto tão grande assim na sociedade? Então, Gustavo, acho que a gente no direito a gente é muito acastelado, né? A gente é muito elitista o direito ainda, é muito hermético. Então a gente pensa muito em criar inovações dentro do direito, mas a gente não tem a cabeça muito aberta. Então é muito importante ter a multidisciplinaridade, a gente ter uma equipe multidisciplinar para pensar junto, porque eu e o Hassan a gente idealizou o Maria da Penha Virtual, mas se não fosse o pessoal também para idealizar junto essa parte da tecnologia, então, olha, não vai ser um aplicativo, não vai ser nem um site, vai ser um web app. Eu não fazia ideia disso. Então, a gente vai conseguir comprimir as imagens para reduzir, para enviar mais rápido o pedido. Então, é muito importante ter essa equipe multidisciplinar para pensar junto. Então, a gente falou em design thinking, né? Aquela tempestade de ideias. A gente pensar junto, em colocar no papel ali, ou melhor, no computador agora, né? Então, para co-criar. Porque realmente, na faculdade, assim, falando da academia, na universidade, eu sinto muita segregação, assim, muito fragmentada, né? Por exemplo, aqui na FRJ, eu estudo no centro, agora em casa, claro, no EAD, mas presencial era a faculdade no centro e a equipe de tecnologia lá de programação lá no fundão, que é bem distante daqui. Além da localização geográfica, da distância geográfica, também tem uma distância própria intelectual também. A gente não tem muito contato entre as áreas, as ciências, né? Então, essa aproximação é muito importante para criar inovações, parcerias. Eu acho muito importante isso, porque muitas vezes você tem uma ideia importante do direito e outro cara também trabalha lá com recifes enfim, da área da biologia também tem interesse. Aí você trabalha com ambiental, com um biólogo, e tem uma ideia incrível. Enfim, a gente consegue criar essas ideias a partir de agregar conhecimento de áreas diferentes. Isso que eu sinto falta na universidade. Esse compartilhamento, né, de informações assim, para criar inovação. E como que você acha que isso poderia ser feito assim de uma forma mais prática? Eu acho que investir mais em rede social dentro da universidade mesmo, para que as pessoas consigam compartilhar ali as suas ideias, mesmo que fragmentadas, mas falar, olha, eu tenho interesse em tal área, fazer grupos de extensão. Onde eu estudo na FND, não tinha um grupo de extensão, eu faço parte de uma equipe de direito administrativo. Agora veio um boom, assim, várias equipes também surgiram de extensão na área do direito médico, do direito à propriedade intelectual, várias equipes surgiram,
por esse interesse mesmo também de expandir o trabalho. Mas é importante, por exemplo, em redes sociais, né, da universidade, ter esse contato próximo, que como eu falei, eu quero trabalhar sobre imigrantes, e aí o outro cara também lá da faculdade de Sistema de Informação, TI, também tem um interesse que é parecido. Vou fazer um aplicativo para permitir empreendedorismo para imigrante, refugiado. Incrível, porque muitas vezes a pessoa não tem contato com outra ciência. Então, essa congregação, né, das ciências é importante para gerar inovação. Boa, boa. Então, para a gente já ir caminhando aqui para o final do episódio, Rafael, que o seu tempo está chegando aí no limite, vou fazer umas perguntas rápidas e aí as respostas não precisam ser rápidas, tá? Mas as perguntas são mais diretas. Qual é a dica mais valiosa que você já recebeu? Tanto profissional quanto pessoal, qualquer uma que você queira compartilhar. Cara, eu diria senso prático. Eu acho que isso é o mais importante. Você não pode ficar elucubrando muito, pensando muito. Claro, tem que pensar bem. A parte da ideação, né, do projeto é muito importante. Mas você não pode ficar querendo resolver milhares de problemas do mundo para, conseguir esse objetivo. Você precisa ter senso prático, pragmatismo mesmo, fazer aquilo acontecer. Então, o que eu falei, fazer prototipação rápida. Porque se não fosse isso, a gente teria o aplicativo sabe lá quando, né? Em funcionamento. Então, senso prático é o mais importante. A dica que eu recebi, assim, de colegas também, que eu, mesmo na prática, né, eu vi isso, ter o senso prático. Querer resolver o problema rápido, apresentar uma solução, e é o mais importante, porque para você ter esse feedback, e você validar, melhorar a sua ideia. E o que significa sucesso para você? Sucesso, para mim, é felicidade, assim. Eu não digo sucesso em dinheiro, em bens materiais, assim. Claro que é bom, né? Traz conforto pra gente, mas eu digo reconhecimento. Você fazer um trabalho que você tem um reconhecimento, isso para mim é o sucesso, assim. Você ser reconhecido e estar também com pessoas engajadas, né? No seu trabalho, isso para mim é sucesso. Você tá com pessoas boas, que querem o bem também. Isso é o mais importante. Isso é o sucesso. Legal. E para quem ficou interessado nos temas que a gente discutiu aqui, tem algum material, algum livro que você recomendaria? Você já falou aí alguma ferramenta, né? Você falou Figma para desenvolver protótipos. Tem alguma outra coisa que você compartilharia? Eu li o livro do Jeff Sutherland, né? De Jay Sutherland, que é o Scrum, para entender metodologia ágil. Muito importante para você fazer rápida, né? A prototipação, entender todo o fluxo processual. É importante, metodologia Scrum. E também o livro do Eric, né, Rise é o Startup Enxuta, é importante, para essa ideia, para a pessoa internalizar mesmo, essa coisa de querer produzir rápido, pensar bem, claro, um pouco antes, mas produzir rápido, nada concluso, e apresentar a ideia para o cliente. Basicamente construir isso, medir e aprender. Isso que é importante. São 2 livros que eu acho interessantes. E também, no caso, quem se interessa por acesso à justiça, o livro do Mauro Capelletti, né? Mauro Capelletti e Brian, que é o Acesso à Justiça, que fala sobre essas ondas inovatórias do acesso à justiça. É um livro bem interessante. E para quem quiser se conectar com você, onde que pode te encontrar na internet? Quais redes sociais que você usa? No Instagram a gente está no Direito Ágil, _ ODS, porque a gente não conseguiu colocar Direito Ágil, então é Direito Ágil _ ODS. Nosso e-mail é direitoagil, tudo minúsculo, @gmail.com. Também temos LinkedIn, Facebook, que é o Direito Ágil. É só procurar, dar uma pesquisada, Direito Ágil já aparece. E quem quiser ver o grupo mesmo, assim, em imagem, a gente está no próprio site do tribunal. Quando você bota Maria da Penha Virtual, tem lá no site do tribunal a equipe pronta, as nossas fotos, né, e atribuições. Legal, e aí de lá então já consegue o link, né? Exatamente. Do aplicativo também. Quem tem interesse também em conhecer melhor, conversar também sobre outras tecnologias, a pessoa que pode estar nos ouvindo tem interesse também em desenvolver alguma coisa, a gente pode também contribuir, ajudar. Então a gente consegue fazer também essa oficina de explicação, a gente fica à disposição. Ótimo, Rafael. Então, primeiro, parabéns aí pela iniciativa, muito legal o projeto. Manda um abraço aí para todo mundo do Direito Ágil e, mais uma vez, muito sucesso, que dê muito certo, que expanda isso não só no Brasil, mas também em outros países. Muito obrigado aí por participar do Direito 4.0. Eu que agradeço, Gustavo. Prazer conhecê-lo e prazer em ouvir e saber do seu trabalho. Muito importante que a gente consiga potencializar, porque realmente existem potenciais, né, muita criatividade no Brasil. A gente vê muita criatividade, tanto aqui na região, no sul, no sudeste, nordeste, norte.
todo o Brasil, muitas pessoas pensam, produzem, mas muitas vezes não tem a visibilidade. E esse espaço que você cria aqui, para a gente é muito importante. Muito obrigado mesmo. Legal. Obrigado, Rafael. Um abraço. Um abraço, Gustavo. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.